Bem-vindos a mais um podcast da 51ª campanha de popularização Teatro e Dança. Eu estou aqui com meu super companheiro Cadinho e com dois convidados incríveis. Eu estou aqui com a minha companheira Michele Castro, né, naturalmente. Dilson que é produtor, diretor, ator, figurinista. O que mais, Dilson? Faz tudo. Faz tudo no teatro há anos. Um grande cara. Que bom que você está aqui hoje, né, Dilson? Obrigado. Vou fazer uma ressalva aqui. O Dilson, principalmente, é o cara mais importante da campanha de popularização do teatro e da dança. É o Desde coordenador. Esse tem anos que ele segura essa campanha. Logicamente, estava junto com o Rominho a vida inteira, Sim, né? sim. Eles seguraram a peteca durante muito tempo, com dinheiro, sem dinheiro, né, Dilson? Sim, 2024 foi um ano que a gente não conseguiu patrocínio. Então, o Romulo já estava doente, mas eu até coloquei para alguns ex-patrocinadores que eles não iam patrocinar, mas que a campanha iria acontecer. Por quê? Porque a campanha existe muito antes das leis de incentivo. Deixa eu só fazer uma questão de ordem aqui, mas vai apresentar o Otto também. Desculpe. Antes. Vamos começar outra vez? Não precisa não. Aqui a gente não começa, não. Aqui é uma câmera, Otto né? vai que é a Otto pessoa vai olhar mais pra tudo, importante de Patinga. Do interior. Que a campanha acontece lá também. A campanha Nós aconteceu vamos chegar durante nisso. 12 anos, né? Mas primeiro o Dilson vai falar de tudo, porque é mais velho que você. Claro. Então, Bem mais velho. Então, né? aí o que aconteceu? Aí em 2024 a gente não teve patrocínio, mas a campanha aconteceu, graças a Deus, com muito esforço e muita colaboração de todos, porque a campanha faz parte da história da cidade, faz parte do calendário da cidade. E a gente não poderia parar um ano, porque a gente estava com problema de dinheiro, mas o povo abraça a campanha há 51 anos, então, em respeito a eles, eu teria de fazer a campanha de qualquer maneira. E aconteceu, graças a Deus, com muito sucesso. E com muito sucesso, né? Sim. O Dilson, pessoal, é o coordenador da campanha há muitos e muitos anos. Verdade. Né, Dilson? E é um cara que dá o sangue, dá a vida, né, Dilson? Porque, na verdade, antes eu atuava, comecei atuando, depois eu comecei a produzir, e depois, quando eu e o Romo fizemos a chapa, há muitos anos atrás, acho que em 1991, a gente fez uma chapa e conseguiu ganhar o Simpark. Então, aí a gente começou a fazer um trabalho, porque foi muito interessante, que eu fui assistir o Sesc Sated, e o Rômulo ele era presidente do Sated, e eu fui assistir o Sesc Sated aos melhores do ano eu não me lembro. Prêmio, né? Premiação. E eu vi a apresentação e fiquei muito empolgado. Eu falei assim, mas que cara interessante isso aí. Ele está fazendo umas coisas que eu gostaria de fazer mais ou menos isso. E aí eu chamei o Romulo e falei assim, vamos montar uma chapa? Vamos. E a gente montou e ganhou. Ganhou e a Cleide Góes saiu e a gente continuou fazendo até hoje. E ganhou desde 1991. Porque, na verdade, e quem ganha a gente o nosso público, né? Eu acho que, por exemplo, não é só você gostar, não é só você ter a vontade de fazer. Você também tem que conhecer como funcionam os bastidores, né? A arte, principalmente uma campanha desse tamanho, ela também é feita pelos artistas, pelos produtores, mas ela tem um bastidor que só quem conhece, só quem sabe como manipular é que vai fazer esse conjunto para acontecer um milagre, que é o sucesso da campanha de popularização. E o Dilson é um cara que, além de ser diretor, artista, é um meu grande amigo, ele conhece todo esse bastidor, né? De como você conquistar aí o patrocinador, o produtor, como você abre um diálogo para que, tecnicamente, essa engrenagem louca, que é a campanha de popularização, que possibilita emprego para não sei quantas pessoas direta e indiretamente, como que acontece isso por fora, né? Porque o espetáculo a gente já tem, os grupos, as peças.
Mas e por trás? Como que vai funcionar a embocadura, Toda a engrenagem. a engrenagem da campanha por trás? Não, E você vai esse é fazer gestão de um projeto que tem milhares de pessoas envolvidas. E esse é um dos grandes Não é mole, méritos não é mole, do Dilson, porque ele conhece tudo. Ele conhece, pô, você vai fazer o prêmio da campanha, então ele sabe onde compra tecido, onde onde organiza o buffet. Você vai fazer uma coisa com a mídia. Ele conhece todos os jornalistas, todas as pessoas que fizeram e fazem a divulgação na imprensa. Então, Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que o sucesso da campanha, a gente não pode esquecer nunca, Cadinho e Michele, é que quem manda nesse projeto é o público. O público, ele decide o que ele vai ver. E eu acho, outro dia eu falei sobre isso, que a campanha é um projeto muito interessante, ele é longevo, porque 51 anos, não existe nenhum projeto no Brasil, talvez no mundo, que tenha 51 anos. Talvez não no existe, mundo, não gente. O Cássio, como fazia o FIT, o Cássio fala, ele viajou muito pela Europa, ele falou assim, não existe nenhum projeto, nenhum festival que tenha durado 51 anos. Então, a campanha, eu acho que é única. Né? Eu acho que ela pode até para o Guinness Book, porque realmente era uma ela já mais pode antigas. ir, Já né? pode ir. Principalmente nenhum projeto que vendeu quase 400 mil ingressos numa Foi das suas mais? edições. Sim, né? sim. 386 mil. 1.000 ingressos. Eu falo que... Foi o recorde da Foi um campanha. recorde da campanha. Mas também tem uma diferença muito grande. Naquela época, que a gente chegou a esse público, a campanha, os produtores ficavam um mês em cartaz. Então, a campanha começava em janeiro, ela ia até a primeira semana de março. Não tinha o carnaval em Belo Horizonte. Então, o que aconteceu é o seguinte, os produtores ficavam em cartaz durante um mês, em janeiro, fevereiro, até março. Hoje em dia não acontece isso mais. Então, eu falo que é muito complicado a gente chegar nesse público, porque os espetáculos ficam em cartaz um dia, 2 dias, um final de semana, no máximo. Naquela época, todo mundo ficava 15, um mês e meio. E Hoje em dia, o único espetáculo que mantém essa temporada de um mês ainda, durante a campanha inteira, é o Espírito Baixou em Mim. Corajosamente. Eles mantêm esse público durante a campanha. Mas é porque hoje também aumentou exageradamente o número de espetáculos. É muita gente querendo trabalhar, né? Sim. E muito pouco espaço. Exatamente. Então, os teatros não podem mais dar um mês inteiro para a pessoa. O produtor até tem medo de segurar, porque tem muita gente para fazer. E eu acredito que uma das coisas importantes da campanha de popularização, porque o produtor solo, ele não tem tanta força. Eu sou produtor há muitos anos e tudo, então eu sei como que é. Trabalhar solo é muito difícil. E a importância entre todas da campanha é justamente isso, sabendo que tem uma campanha, um evento que acontece há muitos anos, ele cria um impacto, ele chama atenção para isso, né? O poder público sabe que nós precisamos de mais casas de espetáculo, nós precisamos de mais incentivo, nós temos um número de pessoas, de atores, de produtores e um público sedento que há 50 anos ainda quer ver o teatro. Porque o que a campanha e o Simparc faz? Ele fortalece o produtor. O produtor ele sai da campanha de popularização forte. Né? Ou seja, a gente começa a nossa temporada teatral em janeiro e isso dá um respiro para nós que vivemos de teatro, que dependemos do dinheiro, da bilheteria, da cabeça do público para poder viver. E a campanha, ela tem essa responsabilidade, ela tem nós produtores, nós temos esse apoio. Nós sabemos que a gente vai começar o ano, nós já temos ali uma média de público, então, peraí, a campanha foi bem de público, o público ele está aquecido, ele lembrou que vai ter teatro, então vamos aproveitar a onda da campanha, esperar passar o carnaval e acelerar a temporada. Pois é a coisa de valorizar o teatro profissional, que o Cássio esteve aqui antes de você, o Cássio agora está trabalhando junto com o atual presidente, junto com o Dilson. E tem feito uma ótima gestão. Eu acho também que está indo bem e está batendo a coisa de profissionalizar o teatro. Né? Exatamente. Eu estava falando com o Cássio, desde quando o Cássio, eu chamei ele para poder, Cássio, está na hora de você entrar. Porque eu estava trabalhando já há 5 anos sozinho, porque o Romulo estava doente e eu estava segurando a campanha. Quando foi agora, da última vez o Romulo foi internado e a gente achou melhor, Cássio, está na hora de assumir, né? E eu estou falando com o Cássio desde o início
que a minha maior preocupação com o teatro profissional, é que está havendo uma pulverização das verbas todas dos projetos para o pessoal que é amador, o pessoal que faz um evento durante o ano, um dia. A campanha é um dos eventos que mais dura no Brasil. A gente fica, no mínimo, um mês em cartaz com o projeto. Enquanto outros fazem 10 dias, 15 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente fica um mês. E a gente tem o maior número de espetáculos. Então, a preocupação que a gente está vendo é que que antigamente existia uma diferença entre o ator amador e o ator profissional. E com a criação da profissionalização do ator, em 1978, eu acho que foi isso, em 1978, foi criado o sindicato para poder dar o DRT para as pessoas. Então, a partir dessa época, começou a diferenciar o teatro amador e o teatro profissional. Hoje está tudo misturado, todo mundo faz teatro, todo mundo quer ganhar dinheiro de alguma forma. Eu acho que está na hora da gente começar a nos proteger, porque eu acho que tem muita gente que está entrando nessa área que não tem paixão pelo teatro, não tem um amor pelo teatro. São aventureiros. Eles não têm um amor pelo teatro. Eu acho que E só uma coisa, Dilson, eles fazem teatro sem o DRT? Ou isso acontece mesmo com o DRT? Na verdade, a gente tem batido muito com a Madalena, a gente tem pedido os produtores que coloquem o DRT das pessoas, e a Madalena tem verificado esses DRTs. Porque eu acho que a gente, para trabalhar como profissional, e para a gente poder ter dinheiro público, você tem que ser profissional da área. Entendeu? Então, assim, eu acho que está tudo muito misturado, Cadinho sabe disso, entendeu? As leis estão pulverizando muito. Os próprios produtores de teatro, que na maioria, por exemplo, no Simpark, a maioria dos produtores não tem lei de incentivo. A única lei que a gente recebe é durante a campanha. E tem uma coisa muito, muito importante nisso, que é urgente, é entender o seguinte: a arte, sim, ela é democrática, o teatro, ele é democrático. Ok? Beleza. O teatro é para todos, a arte é para todos. Mas tem algumas linguagens e algumas coisas específicas que a gente precisa preservar. É interessante existirem eventos na rua, teatro de rua, teatro aberto, teatro na escola. Sim, é uma possibilidade de democratização da arte. Mas nós precisamos brigar pela forma tradicional de fazer teatro. As pessoas elas precisam conhecer a casa de espetáculo. Então, a gente precisa criar métodos, e o governo também, essas leis de incentivo, de assegurar que as casas de espetáculo elas estão ali e que o espetáculo ele tem que seguir um padrão. O produtor ele entra em cartaz, ele está ali naquele teatro, as pessoas vão, elas passam por essa experiência de conhecer a casa de espetáculos, um Palácio das Artes, um Cine Teatro Brasil Valorec, o próprio Raul Belém Machado, que é um teatro que a gente conhece, os teatros do interior, porque eles não podem ser só usados para palestra, para convenção, para formatura de escola, gente. Teatro é teatro. O teatro ele precisa ter essa representatividade. O teatro é o lugar de representação, o lugar onde as pessoas vão se encontrar, vão ouvir o texto. Então, essas últimas formas de lidar com as leis de incentivo, com essas verbas aí, esses projetos, ela está tirando essa importância mesmo, né? Tudo bem, bacana apresentar na rua, de vez em quando a gente faz, mas a gente precisa resguardar o teatro, a casa de espetáculo. Como em Buenos Aires, por exemplo, ou na Broadway, no West End, que a gente tem uma tradição. Isso fortalece o turismo da cidade, que é o que nós temos que fazer. Fortalece o turismo, garante empregabilidade para um monte de gente, para os designers, para o pessoal que trabalha de marketing, para o pessoal, os videomakers, e levar as pessoas ao teatro. É a compra de ingresso cada vez mais de ir ao teatro. Exatamente. Eu queria falar também sobre a campanha no interior que a gente tem feito. Né? A gente já tem Juiz de Fora com 22 anos. A gente ficou em Ipatinga com a campanha durante 12 anos. Né? E a Uzi Minas foi a patrocinadora que mais tempo ficou com a gente, a Uzi Minas.
ela não só patrocinava a campanha de Ipatinga, a campanha de Belo Horizonte e o prêmio, que durante 11 anos ela patrocinou também o prêmio aos melhores do Teatro da Dança de Belo Horizonte. Então, Ipatinga é um exemplo maravilhoso, porque a gente esteve lá, a gente levou até circo, né? Sim, ópera. Ópera, eu levei circo, levei ópera, a gente parava todo o shopping, era gente para tudo quanto é lado, era fila para tudo quanto é lado, 2 sessões no circo, 2 sessões no teatro, então foi um período maravilhoso que a gente passou. E Juiz de Fora continua até hoje, já com 22 anos, quando a gente foi para lá, eu e o Romo, nós incentivamos os produtores locais a criar uma associação, e foi criado a APAC, Associação dos Produtores de Artes Cênicas. Juiz de Fora, exatamente, Juiz de Fora. A gente criou a PAC em Juiz de Fora, que ela faz um trabalho lá, a gente diminuiu um pouco do trabalho lá, porque a gente tem eles lá no local, então eles correm atrás de patrocínio também lá, de apoios de lei Aldir Blanc, de várias leis, para poder manter. E a campanha continua até hoje. Eu acho que isso é genial. Eu acho que é um trabalho que o Simparc faz durante esses anos todos. E acontece junto com a nossa? Não. Na verdade, a campanha ela começou acontecendo junto com a nossa, Ipatinga também. Eu, durante 11 anos, fiquei lá em Ipatinga. Eu ficava com o Romulo que montávamos a campanha. Quando ela começava, na segunda semana, eu já ia para Ipatinga para ficar lá. E Juiz de Fora passou a ser no mês de agosto. Então, a gente tem agosto, Juiz de Fora, e temos já vamos fazer o 4º ano em Divinópolis, com a campanha já fazendo o 4º ano em Divinópolis, que vai acontecer. Agora vamos falar de um assunto muito sério aqui. Sim. Tem aquela história do teatro que você chega para uma pessoa e fala com ela que ela faz teatro, aí o cara fala assim, faz um tiquinho para ver. Né? Mas e como eu sei que o Otto e o Dilson têm uma linguagem própria para conversar que só eles entendem, eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho para a gente ver. Eu queria que você... Essa é uma brincadeira aqui, ó. Você faz a pergunta não e tem ele... um assunto, não tem um assunto. Não tem assunto, não, a respeito. Só assim. Você viu? Já sabe tudo. Como é que faz? Essa aqui é convivência. A gente é amigo Muitos já, anos. já Quando é interessante a gente estar brincando aqui, mas a campanha ela existiu em Belém. Não vai pro sério, não vai pro alegre. Fala uma coisa alegre. Durante 12 anos. Você está muito sério. E as Santinhas do Pauoca, essa peça que eu faço das freiras, eu estreiei em 2000, 25 anos de Santinhas. Eu costumo falar que tudo mudou quando o Dilson chegou lá em Ipatinga. Ele olhou. Que cara que ele olhou ele pra chegou, Santinha? ele falou... E aí a gente ficava assim, horas e horas. Sempre assim, nas reuniões. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim... Onde tem um café, que foi o Café do Vale ali. Ele falou assim, vamos tapar no café? Eu disse pra ele, você paga? Ele disse... E aí, a vida de todos estava em xeque. Eu deixei a capacidade para ele. Ideia. Contei desse, daquele e aquela. E aquilo ali. Será que vai? Mas o grande barato... Aí foi o sucesso das vogais e das consoantes. E foi muito legal que quando a gente foi para Ipatinga, o shopping de Ipatinga tem o Teatro da Uzi Minas dentro, né? E que era um espaço que era muito elitizado. Para que lado que Ipatinga está? O Coronel Fabrício Anos. Como é que é? Para que lado Ipatinga tá? Para Coronel Fabrício Anos. Porque Fabriciano, o Coronel Fabriciano que é... E foi muito interessante que quando a campanha foi para Ipatinga, era um espaço bem elitizado. E com a chegada da campanha foi genial, porque, na verdade, antes de inaugurar o teatro, o Otton Vargas já estava lá no foyer do teatro, ele montou um palco. Era só um lá. buraco, o teatro era um buraco, e aí nós montamos um palco na entrada do teatro, porque os meninos queriam muito mostrar que os meninos estão construindo um teatro e tudo, e é bacana aquele impacto todo. Então, eles começaram a construir o teatro lá atrás, mas antes tinha que ter um foyer, tinha que ter uma sala com administração. E aí foi isso. Lá no foyer, onde hoje é o foyer do teatro, a entrada, a gente colocou um carpete, a gente colocou as cadeiras e tudo.
E aí... Você estreou Santinhas. Eu fiz a Santinha. Primeiro eu fiz Uma Mulher Sozinha, isso em 2000. Uma mulher, ela só pensa naquilo. Que depois o Dilson trocou o título. Eu falei, mas o título não dá não. Eu falei, então vamos trocar. Ela só pensa naquilo. Eu falei, ótimo, ele que deu o título. E aí veio a Santinhas do Paoco. Aí que veio. Aí em 2000, aí eu comecei a fazer Santinhas do Paoco. Foi aquela loucura, aquele sucesso. Mas tudo mudou quando... Tudo engrossou o caldo quando a campanha foi para lá. Porque, além da campanha, dessa ideia da popularização, a campanha ela levou para lá um outro profissionalismo, um outro olhar, uma outra forma do público ver o teatro no Vale do Aço. Que é popularizar aquele espaço teatral. Que era muito elitizado, como você disse. Que é fazer ingresso mais barato, que é fazer essa matemática. Poxa, na época da campanha, se eu tenho 3 filhos e a minha esposa e eu, a gente paga mais barato, então a gente faz um combo com ingresso de teatro infantil, com ingresso de teatro adulto. Então, tudo mudou. Então, os taxistas, colocou-se um posto de venda, que era uma coisa diferenciada, como tinha aqui no Mercado das Flores, colocou lá um trailer na praça principal do centro de Ipatinga, no meio dos ambulantes, dos transeúntes e das crianças sem batismo, colocou transeúntes, crianças sem batismo, morador de rua, mulheres que fazem negócios. Então, toda a comunidade estava inserida ali, e até naquele hoje lugar. Não, hoje não, tem mas mais. foi uma louco, nunca, né? Eu vivo disso lá dentro da memória do passado. E tem uma coisa interessante que aconteceu lá no centro de Ipatinga, é que a gente estava com o posto de venda, um trailer, ficava lá vendendo ingresso o dia inteiro, e no shopping tinha um quiosque que vendia ingresso também. E tinha uns meninos que eram engraxates, que passavam lá e perguntavam, o que é isso? Aí eu explicava para ele, isso aqui é teatro. Você nunca foi teatro? Não. Aí o menino falou assim, não, nunca fui, não. Aí eu falei, você quer ir ver? A gente vai apresentar... Chega até arrepiar. A gente vai apresentar esse final de semana. Esse final de semana vai apresentar o espetáculo... era do Carlos Pinheiro, como é que chamava? Peter Pan. Você quer ver? Ele falou, quero. Aí eu arrumei ingresso para ele. Falei, você tem que chamar sua mãe para te levar. Aí a mãe dele foi lá e eu dei cortesia para ele. Menino, vocês não têm ideia... que lindo. Ideia do resultado depois. Essa é a verdadeira popularização. Vocês não têm ideia. E por aí, todo mundo... E ele apareceu, taxista, todo mundo. os taxistas começaram a ir a teatro. Aí foi tão interessante que esse menino levou uma série de outros garotos para poder assistir teatro. E eles começaram a engraxar, indo lá comprar ingresso. Que eles é uma queriam pena, ver porque outro hoje as espetáculo. pessoas, até hoje, as pessoas era elas genial. ficam... todo mundo pergunta, é uma coisa que ficou na memória, não foi esquecido. Então, para a gente do interior poder fazer parte da campanha de popularização, porque o interior ele tem muita coisa boa, o interior tem muitas companhias de teatro bacana. Então, por exemplo, quando a campanha de popularização ela vai para o interior, resgata as companhias como Santinhas do Paoco, que veio para Belo Horizonte, através de um acordo, de uma parceria entre a campanha de popularização, a campanha, ou a Santinhas do Paoco, recebeu o prêmio de maior público do estado de Minas Gerais. Eu Nós lembro de recebemos Juiz de público. Fora, quando começou, eram os espetáculos daqui que iam fazer Sim. a campanha em Juiz de Fora. E a Hoje gente- eles nem deixam Não deixam. ninguém E a pisar gente lá que fazer não seja essas de Juiz de coisas, Fora. e a gente produção fazer essas local lá coisas. de Juiz de Fora aumentou muito. Fomentou, com certeza. né? Fomentou essa E a gente chegou aqui em Belo Horizonte, foi esse impacto. O Dilson falou, eu falei, Dilson, o que eu preciso fazer? Faça como se você estivesse em Ipatinga. Eu comecei a colocar as freiras no meio da rua, a mesma coisa. A mesma coisa. Então a gente começou a perceber, poxa, a campanha de popularização e o Simpark, eles tratam os produtores da mesma forma, com a mesma importância, sendo do interior, sendo da capital, porque são produtores. Então é isso que a campanha faz. Ela trata o produtor da mesma forma, com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho, que eu estou dizendo que eu sou do interior, vem para cá sempre, e com a mesma com a mesma paixão, né? Engrenando na gente essa mesma paixão. Você continua morando lá? Eu fico muito em Belo Horizonte. Os meus dois melhores... lugares. eu fico muito aqui em Belo Horizonte. Meus melhores amigos e as pessoas, né, que estão aqui em Belo Horizonte. Então, assim, eu fico em Ipatinga para preservar a memória. Eu sou de lá. Mas eu venho muito para Belo Horizonte. Eu acho que continuo no interior. uma coisa importante na campanha, que eu sempre falo,
que a campanha ela já é 51 anos pelo seguinte, todos os projetos, e o Rômulo falava isso, quem escolhe os espetáculos é o público. Quem elege os espetáculos. Eu ia até perguntar Entendeu? sobre isso, porque a gente já discutiu tanto sobre curadoria na campanha, como escolher, e o Rômulo sempre bateu o pé, e eu concordo, é aquele que tem que ser porque, na democrático. verdade, às vezes a gente tem esse discurso Quem vai escolher, e a gente fala assim, mas são muitos espetáculos. Muita gente fala para mim, esse ano são muitos espetáculos na campanha. Mas você vai em qual que você Nossa, quiser. é muita peça. Mas o público elege. O público, ele elege. Eu, por exemplo, vou nas portas do teatro para divulgar, que foi uma estratégia que o Dilson me ensinou. Não, Otto, vai na porta do teatro para divulgar. E às vezes eu vou na porta dos espetáculos aí, no net, no coisa, as pessoas pegam meu panfleto e falam, Santinhos, eu vou lá te assistir. Todo mundo Tudo já muda. viu o seu panfleto. Então, eu acho que o Rômulo Duque, ele me ensinou isso há muitos anos atrás. Falei, Dilson, quem escolhe o espetáculo, porque eu achava que tinha que ter curadoria também. E hoje em dia, quando o pessoal fala em curadoria, eu fico arrepiado, porque eu falo assim, não, a campanha não pode ter curadoria, porque quem escolhe é o público. O Rômulo estava correto nisso, entendeu? Então, eu acho que o projeto dura tantos anos assim, por causa disso. Por causa disso. Quem escolhe é o público. Todos os outros projetos que têm curadoria, a grande 99% já acabou. Pois é, né, gente? Você sabe Que é gosto pessoal. Essa coisa da inclusão da pessoa que não está acostumada com teatro, ela é feita dessa forma. Tudo a gente vai aprendendo. Então, se vai num espetáculo que é ruim, racha de rir, mas aí o outro comenta, o espetáculo não é bom, mas o povo gostou, o próximo ele vai comparar, ele vai achar melhor o outro e vai aprendendo a gostar de teatro. Então tem que ter tudo. Uma coisa bacana. Eu sou meu próprio divulgador. Onde eu vou, eu arrumo um jeito, no meio de uma conversa que às vezes não tem nada a ver, de colocar teatro e Santinhas no meio da história para eu saber como que está o grau disso. E eu viajo muito, estou sempre nessa rodoviária de Belo Horizonte. Então você aproveita e sempre agora. tomando um café na padaria. E eu faço questão. E todo mundo pergunta, do caixa, onde eu compro a passagem, até a padaria, eles falam, é daquela campanha de popularização do teatro? Eu falo, Então aproveita e já, que o tempo está esgotado, você já dá a peça, que é a Santinhas, naturalmente. Já falo, eu estou na campanha praticamente o mês todo, até o dia 5 Há quantos de fevereiro. anos? Na campanha? Vocês. Não. Nossa Senhora, eu estou na campanha aqui de Belo Horizonte. A Santinhas tem 25 anos. Na campanha de Belo Horizonte já estou um tempão, há muitos 10 anos. Mais. 10 anos. Eu estou nesse fim de semana, ok? Não, esse fim de semana eu estou em cartaz no Teatro Palácio das Artes e no Minas Tênis Clube. E dia 5 de fevereiro, no Grande Teatro Palácio das Artes, comemorando os 25 anos da Santinhas do Paulo. Eu estou com Rivotril, dia 22, no Cine Brasil Valorec, no Grande Teatro. Nunca fui santa, que é um monólogo que eu estrei em Londres. Mas você é santinha ou nunca foi santa? Nunca fui santa. É um monólogo que eu estrei em Londres, escrito por um autor inglês, que eu fiz uma versão, uma tradução, estrei em Londres e vim para Belo Horizonte para estrear aqui, no Teatro João Sesquiati, sexta, sábado e domingo. E no Minas Tênis Clube, o Pocket Show das Santinhas. O Dilson está em cartaz com 198 espetáculos, mas deve ter você tem um que você está fazendo atualmente. Você vai fazer alguma coisa, não vai? Ou você está escrevendo? Não, na verdade, nós vamos fazer uma adaptação de um livro de um jornalista do interior, Kleber Santos, sobre a vida dele no interior de Minas, em Caeté. E sobre a homossexualidade dele, como é que eles viam a homossexualidade dele durante os anos 60, 70 e 80. É um livro, a adaptação dele chama Entre Muros e Morros. Entendeu? E agora eu queria falar com vocês o seguinte, para finalizar isso aqui. Eu acho que o grande barato da campanha, a coisa que mais dá prazer para mim ver a campanha, é quando você vai ao teatro e você vê a pessoa entrando pela primeira vez no teatro. Ela olhando para cima e vendo o que era o teatro. E o menino lá de Ipatinga me disse, eu falei, você gostou? Ele falou assim, você gostou de ver o teatro? Ele falou, gostei. O teatro é uma televisão grande. Ele falou? Ele falou isso. E para mim foi genial. Isso é maravilhoso. Isso é uma frase. O teatro é uma televisão grande. É uma televisão grande, porque ele viu como se fosse, ele assistiu o Peter Pan como se fosse uma televisão gigante. Entendeu? E isso marcou a minha vida e acho que isso é a campanha de popularização. É levar as pessoas que nunca foram ao teatro
para ver alguma coisa. Ô, gente, vamos terminar o podcast e não se Infelizmente. esqueça de comprar os ingressos no valteatromg.com.br e nos postos que São Michele. No posto Ih, Shopping esqueceu Cidade. agora. Eu fiquei emocionada aqui com a história. Emocionei. Shopping Cidade, Pátio Savassi, Shopping Monte Carmo, lá em Betim. Sabe o que eu queria se der tempo? Não agora no bate-papo, mas durante algum momento, o Dilson, né, com essa trajetória, que entrasse, se possível, tá? Aí com vocês. Algumas das nossas personagens, né, figurinos criados aí pelo Dilson, com a arte do Márcio Miranda, se der tempo a gente conseguir inserir nesse nosso podcast aqui, já que estamos com o Dilson. Muito obrigada, Dilson. Obrigado a você, obrigado, Michele. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu acho, Cadinho, obrigado, Cadinho. Acho que nós fizemos uma boa escolha em convidar vocês dois para poder participar do primeiro podcast. Dilson. Fico muito feliz com o trabalho de vocês e muito emocionado. Bom, Muito eu fiquei obrigado. também. Obrigado, gente. Dilson. Obrigado pelo convite.